Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Antes de meditarmos na palavra de Deus, as Escrituras dizem assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não podemos permitir que o pânico, que o terror, que o temor roube-nos a fé, a nossa confiança em Deus. Por isso o texto diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos para a nossa meditação. Escolhi para estar pregando, ministrando 1 Samuel capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. 1 Samuel capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer-se, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel capítulo de número 3, do verso de número 1 ao 4. O tema da minha mensagem nessa noite é: antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Que expressão é essa? Que palavra é essa? É porque naqueles dias a lâmpada de Deus, que representava a presença de Deus, tinha se apagado na vida de muitas pessoas, de muitos servos e servas de Deus. Havia um utensílio dentro do templo, que era o candelabro com 7 hastes. Levítico capítulo de número 24, se você quiser anotar para estar lendo, Levítico capítulo de número 24, versos 1 e 2, o versículo de número 2, o Senhor Deus disse assim: diga aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para alimentar o candelabro, para que haja alimento nas 7 hastes, ou seja, para que as lâmpadas ou a lâmpada não se apague. Era a energia que mantinha as lâmpadas acesas, era o azeite. Então o candelabro estava continuamente aceso, iluminando o templo, e aquela luz representava a presença de Deus. Então o candelabro continuamente estava aceso, ou a lâmpada acesa. Então a expressão antes que a lâmpada se apague é justamente isso. Naqueles dias, na vida de muitos, a presença de Deus havia se apagado. E hoje também não é diferente. Muitos permitiram que a presença de Deus se apagasse nas suas vidas, que a lâmpada de Deus se apagasse. E lendo 1 Samuel a partir do verso de número 1, 3 coisas podemos aprender ali para que a lâmpada de Deus não se apague na minha e na sua vida. A primeira coisa é aprender a ouvir a voz certa. O jovem Samuel ainda não tinha aprendido ainda a ouvir a voz de Deus. E por 3 vezes ele ouviu a voz do Senhor, mas não soube discernir a voz. E então, indo até o sacerdote Eli, pela 3ª vez, ele foi 1, 2, na 3ª vez que ele foi ao sacerdote Eli, Eli entendeu que se tratava da voz de Deus. E ele disse assim: meu jovem, quando o Senhor Deus te chamar novamente, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos aprender a ouvir a voz certa. Nesses dias, muitas vozes estão ecoando, vozes através das redes sociais, através dos telejornais, das notícias, e muitas vozes temos ouvido. Mas será que temos ouvido a voz certa, que é a voz de Deus? Deus tem nos chamado. Deus quer falar conosco através da palavra, através da oração, através da busca. Deus fala conosco através dos nossos filhos, através de sinais,
Temos ouvido a voz de Deus? Temos aprendido a ouvir a voz certa, que é a voz do Senhor? Temos aprendido a ouvir a voz de Deus? Deus continua nos chamando, mas precisamos aprender a discernir a voz certa, que é a voz de Deus. Então, antes que a lâmpada de Deus se apague nas nossas vidas, é preciso aprender a discernir a voz certa, que é a voz de Deus. Quantos já não ouvem mais a voz de Deus? Ou quantos de nós já não sabemos discernir quando é Deus que está falando conosco? Não sabemos discernir quando começamos a deixar a lâmpada de Deus se apagar nas nossas vidas. A segunda coisa que podemos fazer para que a lâmpada de Deus não se apague nas nossas vidas é aprender a ser fiel a Deus. Naqueles dias, Israel não estava sendo fiel ao Senhor. Para você ter uma noção da gravidade do momento, os 2 filhos do sacerdote Eli, que foram consagrados, separados por Deus para exercer o sacerdócio no templo, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. A palavra filhos de Belial aparece 27 vezes nas Escrituras e a tradução é inútil, sem valor, traz-nos a ideia de algo maligno, imprestável. Aqueles que estavam diante de Israel para conduzir a nação de Israel à santidade, a um viver santo, a um viver correto, eram inúteis, filhos do maligno, ou seja, eram inúteis porque não estavam exercendo o que foram chamados para fazer. Por isso a Bíblia os chama de filhos de Belial. Os filhos do sacerdote Eli não estavam sendo fiéis ao Senhor e a nação de Israel também não estava andando em fidelidade ao Senhor. A lâmpada de Deus começa a se apagar nas nossas vidas como quando começamos a andar pelo caminho da infidelidade. Já não obedecemos mais aos preceitos, aos ensinamentos da palavra. Começamos a trilhar um caminho que não é agradável aos olhos de Deus. Então a lâmpada de Deus começa a se apagar em nós. Os filhos de Eli começaram a dar lugar ao pecado em suas vidas. Muitas vezes começamos a estreitar as nossas vidas, começamos a permitir que o pecado se aproxime de nós e começamos a trilhar um caminho perigoso. E é bem provável que a infidelidade foi o desastre para Israel naqueles dias. Antes que a lâmpada de Deus se apague, seja fiel. Não trilhe o caminho da infidelidade, não trilhe o caminho da impureza. Seja fiel ao Senhor Deus. Nesses dias, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos buscar um viver santo. A Bíblia nos fala assim em Hebreus: segui a paz com todos, sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. A lâmpada de Deus começou a apagar-se em Israel, porque não havia fidelidade, não havia santidade. É preciso ter um viver, uma vida fiel diante do Senhor. Os sacerdotes deixaram a lâmpada de Deus se apagar em suas vidas. É muito sério isso. A presença de Deus pode sim se apagar nas nossas vidas. E a mesma pode se apagar na vida do sacerdote, na vida daqueles que estão se aproximando agora, do novo convertido, do cristão, seja ele mais jovem ou mais velho, mais novo ou de uma caminhada de mais tempo na presença de Deus. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar na sua vida. Seja fiel ao Senhor. Os filhos do sacerdote Eli foram separados para serem santos, para andar em santidade.
na presença de Deus. Olha que momento triste viveu a nação de Israel. Antes que a presença de Deus se apague em nossas vidas, vamos ser fiéis, vamos nos aproximar dele. A terceira coisa que aprendemos aqui, Deus chamou o jovem Samuel com um propósito. O propósito era levar a nação de Israel ao arrependimento e à renovação. Por isso que antes que a lâmpada de Deus se apagasse em toda a nação, Deus chama o jovem Samuel para que a lâmpada de Deus não se apagasse. Deus, ele não permitirá que a lâmpada de Deus se apague no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Então, constantemente ele levanta profetas, profetisas de Deus, homens e mulheres de Deus, e nós estamos no meio destes profetas e profetisas de Deus, que Deus está chamando. Nós fazemos parte do povo de Deus, da nação, somos Israel pela fé, e Deus chama a mim e a você para nos levantarmos como profetas de Deus, dentro da nossa casa, para reunirmos os nossos filhos, nossa família, chamarmos a nossa igreja primeira, que é a nossa casa, ao arrependimento, a buscarmos ao Senhor Deus em lágrimas, com jejum, com pano de saco, antes que a lâmpada de Deus se apague. Deus levanta Samuel para chamar a nação ao arrependimento. Antes que a lâmpada de Deus, ou que a presença de Deus se apague nas nossas vidas, Deus nos chama ao arrependimento. Que possamos nos arrepender de tudo aquilo. Você sabe o que você faz que não agrada a Deus. Eu sei aquilo que eu faço que desaponta ao Senhor, nós sabemos. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos mostra quando começamos a caminhar com muita proximidade daquilo que não agrada a Deus. Esses dias, que tenhamos cuidado com aquilo que nossos olhos veem, que tenhamos cuidado com aquilo que estamos assistindo esses dias, que esse tempo que estamos vivendo, que não podemos estar no tempo, que tenhamos cuidado, que possamos assistir aquilo que nos acrescenta na nossa caminhada com Deus. Cuidado com aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos escutam, com aquilo que ocupa a nossa mente. Que possamos sempre ser levados pelo Espírito de Deus ao arrependimento. Por isso o Salmo 139, Davi nos dá a entender que diariamente ele ia até os pés do Senhor dizendo assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas certas, direitas. O arrependimento sempre foi a principal manchete do Evangelho. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, já que aqueles que foram chamados para conduzir e para manter a lâmpada de Deus acesa não estavam cumprindo com o seu papel, Deus levanta uma nova liderança. Isso me traz muito temor. Se nós perdermos, se nós não entendemos o momento, talvez Deus levanta outros, porque Ele não deixará que a lâmpada de Deus se apague na sua igreja. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o jovem Samuel, que foi fruto de uma oração de uma mulher, que com lágrimas gemia no templo pedindo por um filho, Ana. O fruto desse milagre se tornou a providência para Israel, para que a lâmpada de Deus não se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apague na minha e na sua vida, que possamos aprender a ouvir a voz certa, a voz de Deus, que possamos aprender a ser fiéis a Deus e que possamos
trilhar o caminho do arrependimento, hoje e sempre. Fica para nós, para todos nós, essa palavra, que Deus possa manter a chama, a presença dEle, a luz dEle acesa nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, não deixe que a lâmpada de Deus se apague na sua vida. No nome de Jesus, que possamos ter sempre viva a luz de Deus, a chama de Deus em nós. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos buscar ao Senhor nessa noite. Nós queremos buscar a Tua presença nessa noite, ó Deus, para que a lâmpada do Senhor, para que a luz do Senhor em nós não se apague. Pai, eu oro por todos aqueles que me assistem, por todos aqueles que ouviram e que ouvirão através desse vídeo essa palavra. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixe que a lâmpada se apague. O Senhor não deixou que a lâmpada se apagasse em Israel. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Pai, no nome de Jesus, não deixe que a lâmpada se apague. Não deixe, ó Deus, que a chama, que a presença do Senhor em nós se apague. Eu oro, Pai, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor entre dentro de cada lar, que o Senhor entre no coração de cada servo, de cada serva do Senhor nesse momento. Toque cada criança, cada junior, adolescente, jovem, Senhor, Senhora, no nome de Jesus. Não deixe que a lâmpada se apague. Não deixe que a lâmpada do Senhor se apague nas nossas vidas. Assim eu oro, Pai, eu oro no nome de Jesus. Toque, meu Deus, toque essa chama, toque essa presença, Pai, que ela possa, no nome de Jesus, de uma forma linda, maravilhosa, toque as nossas vidas, Pai, toque os nossos corações. Assim eu oro, Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que a lâmpada de Deus se apague. No nome de Jesus eu oro, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Que a graça de Deus, que a presença de Deus possa ser sobre a sua casa, ser sobre a sua vida. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor Deus te abençoe, no nome de Jesus, te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Creio e que possamos crer que Deus está conosco hoje e sempre. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que te dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. Em nome de Jesus.